Quando nós falamos aqui em terapias alternativas, eu chamo de inclusivas, por minha conta própria. Eu acho que o alternativo parece uma coisa que não está lá muito inserido no contexto. Eu sei que essa interpretação é pessoal, não levem isso como uma crítica a quem denomina dessa maneira, mas eu acho que hoje você praticar yoga, reiki, meditação e por aí vai, você está trazendo para a sua vida, para o seu cotidiano, muito mais bem-estar, você vai ter ferramentas para poder lidar para o seu dia a dia, que certamente são ferramentas inclusivas. Então eu acho que assim como a medicina, como a alopatia, tem aí a sua formalidade, digamos assim, as terapias também, hoje elas seguem, digamos, um ritual, um ritmo, um trabalho, uma forma de se expressar. Por isso que existem terapeutas que seguem uma linha, terapeutas que seguem outra linha, terapeutas que vão por aqui, outros por acolá. Mas para mim são sempre inclusivas, porque eu acho maravilhoso. E hoje, justamente, eu tenho aqui uma convidada de São Paulo, a Janine Robertson, que esteve recentemente aqui em Campinas fazendo uma palestra sobre meditação transcendental. Exato. Que bom, você já trabalha há muito tempo com isso? Já há mais de 20 anos, Almir, que a gente trabalha. Eu trabalho junto com meu marido. Sim, e ele trabalha há mais de 30 anos com essa técnica específica chamada meditação transcendental, né, que é uma técnica que foi trazida ao mundo por Maharishi Mahesh Yogi. Foi um sábio indiano. Aliás, tudo vem de lá, né? Ou quase tudo. Muito da China também, o reiki é do Japão, mas a Índia é um berço. É a mãe, né? Mas não tenha dúvida, é um berço de riquezas nesse sentido, não é verdade? Exato. E aí? E a técnica é uma técnica, como você falou, muito interessante, né? Uma técnica que deveria ser usada por todas as pessoas, porque a pessoa fica mais centrada, ela fica mais equilibrada, e é uma técnica que desenvolve várias áreas da vida, né? A meditação transcendental é uma técnica mental, né? É um exercício mental. Então, começando pela mente, ela desenvolve todo o potencial mental, né? Então a gente passa a usar mais a nossa criatividade, inteligência. O que acontece, na verdade, é que a gente vai abrindo aquelas áreas dormentes do cérebro, né? E a gente passa, os psicólogos dizem que a gente usa de 15 a 20% do nosso potencial mental, né? Então, a gente precisa abrir essas portas para então ter uma qualidade de vida melhor, né? Agora, você, por exemplo, percebe ao longo do seu trabalho, lá se vão 20 anos, do seu marido 30 anos, enfim, que já está fluindo melhor o conceito, né, sobre as terapias no Brasil, não é? Ah, sim. Eu acredito que falar de meditação hoje é muito diferente de falar de meditação há 20 anos atrás, né? As pessoas já conhecem o conceito, muitas vezes não sabem a diferença entre uma técnica e outra, né? Mas o conceito meditação, inclusive, às vezes até tem um estereótipo nas novelas e em outros programas que não condizem com a realidade, né? Porque meditar hoje em dia é uma coisa muito séria, né? Não é uma brincadeira, não é uma coisa que você vai sentar lá de perna cruzada e ficar, né? Mas é verdade que você pode meditar em qualquer lugar, até caminhando? Caminhando, no caso da meditação transcendental, não. Porque a meditação transcendental ela é uma técnica que vai te levar para dentro. O que você vai fazer na realidade é transcender os 5 sentidos, né? E você vai para o campo de onde toda a manifestação da natureza surge. O que os cientistas hoje sabem, conhecem e dizem é que existe um campo unificado que está subjacente a todas as manifestações da criação, né? Então, quando a gente pratica a meditação transcendental, a gente parte desse nível superficial da mente pensante e a gente vai transcendendo todos esses níveis, subconsciente e tudo mais, e a gente transcende de vez todo o campo do pensamento
e chega ao que a gente chama, na linguagem da meditação, de fonte do pensamento. Por que quando você fala transcende, você vai descendo e não vai subindo? Porque quando a gente fala de meditação transcendental, claro que transcender, a gente está transcendendo tudo, né? Não é nem para baixo nem para cima. É para, digamos, os chakras inferiores, o básico? Não, tem nada a ver. Na realidade a gente está cuidando... Foi apenas um gestual. A gente está cuidando de tudo, na verdade. É porque quando a gente faz o nosso gráfico, a gente fala do nível... Como, por exemplo, você percebe uma bolinha de ar quando ela estoura na superfície do laguinho, né? Mas aquela bolha de ar, ela veio de baixo até ela estourar lá em cima. Quando a gente medita, a gente vai fazer o processo inverso. A gente vai partir de um pensamento formado, concreto na superfície, e a gente vai diminuindo a atividade mental, diminuindo. Até zen. Até não ter pensamento. É o estado zen? E isso significa, na realidade, um estado de descanso muito profundo. Para você ter uma ideia, quando a gente dorme, depois de umas 5, 7 horas de sono, é que a gente atinge o sono mais profundo. Então, nesse momento, o consumo de oxigênio baixa para menos 8%. Se a pessoa corre, o consumo aumenta. Se ela caminha, para, senta, deita, vai diminuindo. Quando a pessoa medita, durante os 20 minutos de técnica, o consumo de oxigênio baixa para menos 16%. Então, é um descanso mais profundo do que o sono profundo. É verdade. Agora, de qualquer maneira, Janine, hoje existem diversas técnicas, como você mesma falou. Exato. A sua, eventualmente, ou essencialmente, que é a técnica do Maharishi. Isso. Qual é? Qual é a diferença dela para as outras tantas? Tá. Em geral, a gente coloca as técnicas de meditação em 2 categorias, né? Técnicas de concentração, em que a pessoa vai concentrar num determinado ponto, numa flor, por exemplo, numa cor. Então ela coloca a atenção dela naquele ponto e o que ela vai perceber é que a mente foge um pouco, né? São técnicas em que você tem que forçar um pouquinho mais a mente para se manter naquele determinado ponto. Focar. Se focar naquele ponto. Existem outras técnicas que são técnicas de contemplação. Aí você não vai focar num determinado ponto, mas, por exemplo, quando você pensa num poema, em vários significados, uma oração, por exemplo, em que você está ali pensando, então você está indo para cá e para lá, mas no nível superficial. A diferença entre essas técnicas e a meditação transcendental é que com a meditação transcendental você vai dar um mergulho, né? E por isso a gente faz esse gesto, a gente dá um mergulho e vai transcender tudo, não vai estar mais usando os 5 sentidos, né? Então, porque normalmente a nossa atenção está vindo para fora por causa dos 5 sentidos. Né? É verdade. A gente está ouvindo alguma coisa, está vendo alguma coisa, odor, etc. Aí ela é realizada de uma maneira passiva, digamos assim. A pessoa deita, senta. Não, ela senta como nós estamos sentados agora. Mas não naquela posição. Não, posição. Para o brasileiro é meio complicada, não sei para quem pratica, exato, né? Porque a gente não tem esse hábito, né? Então a gente senta confortavelmente, fecha os olhos e aí segue as instruções. 20 minutos. 20 minutos, é o suficiente. É suficiente, é. Janine, as palestras. Você fez essa palestra agora recentemente e o conteúdo foi a explicação sobre a técnica e a prática. Normalmente na palestra a gente fala de 4 áreas, basicamente. A gente fala do desenvolvimento do potencial mental. A gente fala, e aí a gente mostra como a pessoa vai utilizar mais, né, como eu estava falando, inteligência, criatividade, vai ter mais concentração, vai conseguir focar num ponto e ter uma visão expandida, né, que é importante para todo mundo, especialmente pessoas que têm muitas responsabilidades, que têm que pensar em vários assuntos. A segunda área que a gente fala é sobre a saúde, que é outra área de extrema importância. Eu ia perguntar exatamente isso agora. Porque uma pessoa, ela pode ser muito inteligente, ela pode ter um potencial amplíssimo, mas se ela não tem boa saúde, isso vai interferir em tudo, né? Então, é interessante, porque quando a pessoa começa a praticar a meditação transcendental, tanto a área mental quanto a área do físico vão melhorando ao mesmo tempo, né? Então, aí é que eu pergunto, em que ponto e em que eficiência a meditação interfere
na saúde física? Como a gente diminui a atividade mental, a atividade física também diminui. Porque a mente e o corpo, na verdade, são ligadas, né? Então, quando a gente pratica a meditação, todo o metabolismo baixa. Circulação do sangue, batimento cardíaco, consumo de oxigênio, como a gente estava falando agora há pouco, né? Então, com isso, o que está acontecendo no corpo? O corpo está recebendo um descanso total, muito grande, total, basicamente, né? Mais descanso do que quando a gente dorme. Então, aquelas tensões e os estresses que estão mais profundamente enraizados no sistema, porque o sono ele vai eliminar o cansaço, a fadiga do dia a dia. Mas a tensão e o estresse que está mais profundamente enraizado no sistema, esse muitas vezes o sono não consegue eliminar. E a meditação sim, consegue. Mas ela não é uma meditação de cura. Vamos deixar claro isso no sentido, não, eu tenho um problema, uma doença, não sei o que, vamos dizer, diabetes. E com meditação eu consigo melhorar o meu nível de açúcar no sangue. Essa é uma pergunta muito interessante, que a meditação ela funciona assim. Você tem uma plantinha que está seca. Se você jogar água na raiz, ela começa a desabrochar como um todo, né? Uma ação única. É isso que a gente faz. A gente vai para a raiz, para a fonte do pensamento, para o campo unificado, que é a base de tudo. Então, os nutrientes vão para todas as áreas da nossa vida. Eu não vou meditar para melhorar a minha diabetes, por exemplo. Mas ao meditar, o meu corpo vai estar funcionando melhor como um todo. Então, a gente vai ter uma melhora em todas as áreas. Por exemplo, tem muitas pessoas que têm dor de cabeça constante. Elas começam a meditar e imediatamente elas percebem já ouvi muito. Que existe uma mudança, mas também regular o peso, diabetes, colesterol, dor de coluna, doenças respiratórias, ansiedade, que hoje em dia é uma coisa que tem que ser muito cuidada, porque hipertensão, o ritmo da nossa vida é muito acelerado, né? Então a tensão vai lá para cima, né? Porque você tem que resolver tantas coisas ao mesmo tempo. Então, na verdade, não é uma técnica que vai resolver isso ou aquilo, mas é uma técnica que vai trazer um benefício para todas as áreas. Para você ter uma ideia, existe uma pesquisa que foi feita com pessoas que praticam meditação transcendental que mostra que há uma reversão da idade biológica. Então, a pessoa passa a funcionar como uma pessoa mais jovem. Até porque são estimulados, acho que hormônios, feromônios, as células, sei lá o que, deve haver toda uma ebulição de tudo isso positivamente, eu não sei, né? Porque o descanso, se a gente dorme bem, a gente funciona bem no dia seguinte. Se não dorme bem, ou se por algum motivo tem que passar a noite estudando ou trabalhando, no dia seguinte a gente não funciona do mesmo jeito. É verdade. Então, se você recebe um descanso muito profundo durante esses 20 minutos 2 vezes ao dia, você está trazendo para o corpo algo que você nunca recebe. Vocês trabalham em São Paulo, é a sede do seu centro de trabalho, é em São Paulo? Em São Paulo existem algumas pessoas que ensinam meditação transcendental. Nós estamos na Vila Madalena, né, que é uma região que... Vamos deixar aí no visor o e-mail? Isso, vamos sim. Ótimo. Então você tem aí no visor o e-mail, você entra em contato. E a Janine, certamente, com o seu marido, enfim, pode vir, inclusive, a Campinas, a convite, fazer outras palestras e formação de grupos e tudo mais. Ou você vai a São Paulo, que é aqui pertinho. Isso. Muito obrigado por ter vindo. Obrigada, Almir. Foi um prazer falar de meditação transcendental e convidar o público para vir conhecer uma técnica tão interessante, né, que pode trazer tantos benefícios. Muito bem, é verdade. Obrigado por ter vindo. Obrigada.